Fala pessoal, Jair aqui hoje para mais um vídeo no canal e hoje eu quero te deixar 3 dicas de como você reforçar aquela partezinha pequenininha da peça, um cantinho, uma bordinha que geralmente você imprime às vezes, peça de decoração, né? Que a gente imprime com 20%, 5, 10% de preenchimento, 2 de perímetro e aí depois as partezinhas menores, por não estarem reforçadas, acabam quebrando. Então é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Já vou pedir para você se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e bora pro vídeo. Aqui no nosso Prusa Slicer, como exemplo, a gente está usando esse Deadpool. Ele é uma peça decorativa extremamente simples de fazer, que você não necessita aí mais do que 2 ou 3 camadas de perímetro e 5% de preenchimento. Porém, quando a gente imprime com essas configurações, essa região aqui, que são onde ele tem 2 espadas nas costas, né? Elas acabam ficando frágeis e acabam quebrando, tá? Então, para isso, a gente precisa reforçar ou modificar a impressão nessa região diferente do restante da peça. Para isso, a gente vem com o botão direito, adicionar modificador e no nosso modelo aqui a gente vai usar placa. Ele vai fazer uma placa aqui na nossa área de trabalho. Pelos menus laterais aqui, a gente consegue redimensionar essa placa e estar modificando o tamanho dela, tá? Com a nossa placa modificada, mais ou menos no tamanho que a gente precisa, se ficar excesso não tem problema, a gente só vai fazer uma pequena inclinação aqui para ele pegar somente nas espadas dele aqui atrás, tá? Então vamos dar um zoom aqui que a gente vai conseguir redimensionar melhor e a gente vai colocar desta forma aqui. Vocês vão ver que ele vai pegar somente na espada dele, tá? E agora a gente vai aqui, ó, o genérico placa, foi essa placa que a gente adicionou. A gente clica aqui em cima na engrenagem de configurações e a gente vai adicionar aqui o tipo de configuração que a gente quer nessa placa aqui, nessa área da peça, tá? Então, no nosso caso, vai ser preenchimento. Então, nessa peça aqui, ela está usando preenchimento retilíneo, tá? Eu vou usar para triângulos aqui e nas nossas espadas aqui atrás das costas dele, eu vou usar um preenchimento o hexágono, em vez de 5% que a gente vai utilizar no restante da peça, a gente vai colocar aqui 60% de preenchimento. Então, ao fatiar, a gente vai perceber que as espadas dele já vão estar com preenchimento diferente do restante da nossa peça. Olha aqui, ó, a partir de onde pegou aqui a nossa placa, ele já modifica o nosso preenchimento, tá? Para justamente reforçar nesta área de trás que ela é tão problemática. Então aqui onde antes nem pegava o preenchimento, ó, a gente vai estar com preenchimento de 60% e o restante da peça com 5%. No caso, ela está tudo ainda com 3 camadas. 3 linhas de perímetro, tá? Tanto na nossa peça quanto nas espadas dele. E agora a gente vai fazer então a segunda configuração, tá? A gente vai copiar essa placa, vai remover a configuração de preenchimento que a gente fez e a gente vai deixar ela somente desta região aqui para cima, tá? Porque se a gente deixar a configuração que eu vou fazer agora, que é aumentar os perímetros na placa inteira, tá? Que eu vou fazer isso aqui, eu já vou mostrar agora para vocês. A gente vem aqui, a gente tem o segundo modificador de extrusão. A gente vem aqui em configuração e camadas e perímetros, eu quero 4 camadas de perímetro. Se eu fatiar da forma como ele está, pegando a peça de cima e embaixo, ele faz uma separação na nossa peça. Vocês estão vendo aqui, ó, fica cortado a nossa peça. Então, para modificadores de perímetro,
tá? Como é esse caso aqui, é necessário a gente deixar essa placa para cima, aqui, ó, mais ou menos daqui para cima, tá? Com o nosso modificador posicionado, que no caso é a placa verde, aqui, a gente olhar de lado, tá? A gente vai perceber, então, que a modificação de camadas a gente só está fazendo desta região para cima. Porque se eu fizer para baixo, ele vai separar o nosso modelo. Então, esse modificador, para você modificar camadas, ou você faz ele para modificar em altura, por exemplo, dessa altura para cima ou para baixo, no caso, ou faz somente para separar partes da peça como essa aqui. Ele não serve para você colocar, por exemplo, o modelo aqui eu quero que da metade para cá, por exemplo, ele tenha uma camada diferente uma configuração diferente de perímetro. Então ele não funciona assim, tá? Então por isso que a gente está separando. Então só confirmando, a gente está trabalhando daqui para cima com 4 de perímetro. A gente vai fatiar o nosso modelo e a gente vai verificar como que vai ficar agora. Com o nosso modelo fatiado novamente, a gente pode perceber, tá, que aqui na nossa parte maior da peça, ó, ele tem 3 de perímetros, e aqui nas espadas a gente tem 4. Então, são 2 configurações já que a gente fez para reforçar a nossa peça de forma que ela não dê problema depois, tá? Agora, outra configuração que eu vou passar para vocês, e para isso a gente pode utilizar esse mesmo modificador que a gente utilizou para modificar os perímetros, é a gente adicionar aqui, ó, na engrenagem, adicionar configuração, avançado, e aí aqui nessas configurações a gente vai colocar sobreposição de preenchimento e perímetro, e a gente vai colocar sobreposição de 50% do preenchimento sobre o perímetro, tá? Então essa configuração, tá? Essa configuração, às vezes vocês têm que testar ela, porque se você colocar muito aqui, ela pode diminuir a qualidade da peça, tá? Mas como essas espadas aqui atrás a gente precisa reforçar elas, então tem que haver um meio termo aí entre qualidade e peça resistente, tá? E ao fatiar aqui, a gente já vai perceber a diferença que fica entre as partes internas da nossa peça e a parte das espadas aqui. Então nas partes internas, aqui você pode verificar que o preenchimento aqui, ó, ele fica, ó, bem na borda, tá, dos perímetros, tá? Ele não excede para cima dos perímetros, né? E agora aqui nas espadas dele, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o preenchimento, tá, ele está excedendo, ele está entrando, na verdade, em cima do perímetro aqui, ó, esses cantinhos aqui. Então, quanto mais for a sobreposição de preenchimento dos perímetros do preenchimento, aliás, sobre o perímetro, ele vai meio que entrar em cima do perímetro a fim de reforçar a nossa peça, o que não está acontecendo aqui, mas aqui está acontecendo. Então são 3 configurações simples, práticas de fazer nas suas peças, que vão te melhorar muito a resistência e evitar que daqui a pouco você imprima peças onde tem cantinhos pequenos, partes pequenas, e acaba quebrando, tá? Então, hoje era isso. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo.